Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 7, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria de falar um pouco sobre influência. A influência, ela sempre gera uma imitação daquele comportamento influenciador. Aqui o apóstolo São Paulo está falando que nós devemos imitar ou ser influenciado pela fé dos nossos pastores, do seu pastor, atentando para a sua maneira de viver. Então, Deus quer que você seja influenciado pelo seu pastor. Se Deus quer que você seja influenciado pelo seu pastor, é óbvio que o diabo vai tentar destruir essa influência que você poderia ter do seu pastor. Mas devemos entender o seguinte: a pessoa que nós somos hoje, quem nós escolhemos ser, a profissão, o nosso trabalho, a roupa que vestimos, a forma como falamos, a forma como vivemos, nos comportamos, tudo isso é um conjunto de influências que nós recebemos, que isto começou na infância, mas que isto perdura por quase toda a vida. É claro que quanto mais envelhecemos, menos influência nós recebemos. À medida que os anos vão passando, a gente vai cristalizando o nosso comportamento, nossa maneira de ser, e vamos nos tornando menos suscetíveis à influência. Mas por que o ser humano é assim tão influenciável? Porque esta é a maneira da gente aprender. Então, quando a gente é bebezinho, a gente aprende imitando os pais. Então, nossos pais começam a ensinar mamãe, papai. E aí a criança, ela vai imitando os pais ali, e através da imitação é que ela aprende a falar, aprende a fazer as coisas. Então, se por um lado Deus quer que a gente seja influenciado pelo nosso pastor, por outro lado, o diabo vai usar de tudo para influenciar, principalmente os jovens. Vai usar outras pessoas para influenciar o jovem. Agora, quem são as pessoas que causam influência sobre nós? São várias coisas. Eu não vou entrar neste assunto, que a gente já falou disso antes. O que é que faz com que um pai cause influência nos filhos? A gente já estudou isso antes. Mas vamos agora nos voltar para as pessoas externas. Quem são as pessoas externas que nos causam influência? Por que elas são influentes? Bom, nós estamos sempre admirando e querendo estar no lugar de uma posição de destaque, do lugar de uma pessoa que exerce poder, influência, uma pessoa que tem um poder. Então, esse poder pode ser físico, esse poder pode ser financeiro, pode ser de influência dos mais variados tipos. Então, vamos pegar, por exemplo, um jovenzinho, ele vê um rapaz forte, malhado, que frequenta academia. É claro que o corpo humano, tanto masculino como feminino, os dois são bonitos, se bem definidos. São bonitos porque, afinal de contas,
é claro que ele foi criado por Deus. Agora, é claro que eu, como homem, eu posso achar o corpo de um homem que tem a sua musculatura bem definida, eu acho bonito. Claro que bonito não quer dizer que seja atraente. Graças a Deus, graças a Deus não sinto atração pelo corpo masculino, não sinto atração nenhuma por nenhum homem. Mas é óbvio que quando um jovem vê um rapaz forte, né, um corpo malhado, os braços ali musculosos, o rapaz, ele sente vontade de ter aquele poder de chamar a atenção das garotas, de portar aquela beleza. Agora veja aí onde é que entra a coisa. Então, se você observar, a grande maioria desses homens musculosos, esses rapazes musculosos, eles têm uma tatuagem no braço, no corpo, alguma coisa assim. Por quê? Isso virou febre. Por quê? Por uma razão bem simples. Nosso cérebro, ele faz associação. Antes de eu continuar nesse assunto, deixa eu só explicar como que é essa questão de associação. Nosso cérebro faz. O diabo, ele entende o funcionamento, como é que funciona a influência e o comportamento que é gerado através da influência no cérebro humano. Eu lembro que quando eu era jovem, havia propaganda de cigarro na televisão, era permitido naquela época. Então, como todo jovem, ele gosta de esporte radical, adrenalina, claro, isso faz parte da idade. Então, eu lembro que nós víamos assim propaganda na televisão de surfista e aquela música mais influente na juventude, o surfista, ou isso, ou aquilo, ou moto, e esportes radicais. E aquilo ali, é claro, chamava a atenção do adolescente. E aí mostrava aquele rapaz ali praticando esportes radicais, aí de repente finalizava aquela propaganda com colocava o maço de cigarro e dizia: Hollywood, o sucesso. Bom, o que cigarro tem a ver com esportes radicais? Obviamente não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas o cérebro faz a associação. É assim que o marketing consegue influenciar o comportamento da humanidade, porque os estudantes de marketing conhecem o poder de associação que o cérebro faz. Então, quando colocava aquele maço de cigarro ali, obviamente que os jovens queriam viver aquele estilo de vida radical e surfar e motos e tal. Eles talvez não conseguissem tão facilmente fazer aquilo. Mas se ele não puder fazer aquilo tudo, ou seja o que for, o que ele puder fazer daquilo, ele vai fazer. Então, ele quer ser o bonitão, ele quer ser o bom da roda lá, o surfista, o motoqueiro e tudo. Mas pode ser que ele não more no mar, perto do mar, ou pode ser que ele não tenha uma moto, e ele gostaria de ser aquele tal ali, para as moças olharem para ele e esse aí é o bom da roda. Ele não anda de moto, às vezes não tem moto, não tem prancha de surf, mas ele pode comprar um maço de cigarro e fumar um cigarro como aquele artista lá fumava. Então ele se sente, até certa forma, ele se sente como se ele fosse o tal, né? E as menininhas também naquela época viam um rapazinho fumando, falavam: nossa, ele fuma, então ele deve ser também radical. Bom, é assim que o marketing da minha juventude ganhou milhões de jovens para o tabagismo. Então, agora, como eu estava falando, quando você vê um rapaz, quando ele vê alguém forte e ele é influenciado e quer se tornar malhado também, musculoso, ele vai, mas dificilmente ele não vai fazer uma tatuagem.
se ele tiver visto, se o que causou essa influência nele foi algum bonitão musculoso com a tatuagem no braço, então o cérebro dele faz aquela associação. O serviço só vai ser completo se tiver uma tatuagem. Então, quando se vê uma pessoa muito influente, um poderoso, um ricão, um ricaço, então se aquele ricaço tem um hábito, ou tem um comportamento, ou uma veste, ou seja o que for, então aquela pessoa influenciada, mesmo que ele não consiga ser um ricão, mas ele vai querer fazer o que aquela pessoa faz, vai querer se vestir como ela se veste, vai querer se comportar como ele se comporta, querer falar como ele fala. Então, as pessoas que têm algum dom, alguma habilidade, são os alvos de Satanás. Porque essa pessoa que tem um comportamento, uma habilidade, um poder de influência, se o diabo pode pegar essa pessoa para influenciar outros através de um comportamento pervertido, então, obviamente, essa pessoa arrastará milhões para o inferno. Então agora nós estamos na era da perversão. Então agora o diabo está procurando pessoas talentosas, habilidosas, influentes para se tornarem o seu cartaz de propaganda, o seu menino ou a sua garota propaganda. Agora o que cabe a nós, a cada um de nós e os filhos ensinarem, os pais ensinarem para os filhos é isso, que olha, tudo bem, é bonito e tudo, mas desassociar, assim como o diabo faz a associação, o pai esclarecer, te fazer a desassociação. Olha, filho, você pode fazer isso, mas você não precisa ter aqueles hábitos. Você pode ser isso, aquilo ou aquilo outro. Você pode ser uma pessoa de sucesso nessa área ou naquela, mas você não necessita ter esse comportamento, se vestir dessa maneira, falar dessa maneira, porque isto daí não tem nada a ver com aquilo lá. Então o diabo está usando essa pessoa pervertida para te perverter. Então ele pega uma moça bonita, o diabo pega uma moça bonita que bota uma roupa indecente, ou seja lá o que for, tatuagem, tudo isso e aquilo, ou um corte de cabelo, e aí as outras mocinhas acham que para elas serem bonitas, elas têm que ter aquele comportamento. Não tem que ter aquele comportamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então mostra um rapaz ali, um ricaço, um poderosão, mas com um comportamento, tem mulherengo ou merengo, seja lá o que for. Então o jovem vai achar que para ele ser o bom, o tal, ele tem que ter aquele comportamento deturpado, aquele comportamento adulterado, quando não é. A coisa mais bonita é um homem de verdade, um rapaz puro, limpo, honesto, de caráter, de moral, que ele é poderoso em si, por aquilo que ele é, como Deus o fez, um homem que honra e serve a Deus e carrega o caráter de Cristo. Coisa mais linda é uma moça pura, imaculada, que não é pervertida e não carrega as marcas do mundo. Uma pessoa que não é bucha de canhão, não é bode expiatório, não é massa de manobra, é uma pessoa que sabe que é um filho, uma filha de Deus e que está passando por aqui para honrar a Deus, para ser um cartaz de Jesus Cristo, um jovem, uma jovem que pode olhar e ver tantos cartazes de Satanás, mas tomar a decisão de dizer: eu serei um cartaz para Jesus Cristo. E quando meu tempo aqui na terra terminar e eu for me encontrar com Ele, Ele vai olhar para mim e vai saber: ela foi um cartaz meu lá na terra. Então é isso, entenda, saiba desassociar uma coisa da outra. Receba a influência correta, não receba a influência do inferno, receba a influência do céu.
Escolha com cuidado as pessoas que vão te influenciar. Olhe com sabedoria, com lucidez, para que você não seja como os tolos que estão caminhando para o inferno. É um cego guiando outro cego. Mas você não é cego e nem precisa ser conduzido por um cego. Você é um filho, uma filha de Deus que deve receber a influência do céu, a influência de Deus. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.